Olá, gente! Esperanto cura ansiedade? Será que isso é possível? Que o Esperanto, aprender Esperanto, pode te ajudar a reduzir a sua ansiedade? Será que é possível isso? Imagina! Imagina, você está com um problema de transtorno, de ansiedade, você está, sei lá, preocupado demais com alguma coisa, você está em depressão, está com algum problema e de repente você resolve aprender Esperanto e começa a melhorar. Será que isso é possível mesmo, gente? Nós vamos conversar com um cara que é o William, tá? Conhecido aí na Esperantolândia como Vilcho, que teve essa experiência. Ele estava tendo aí algumas crises, numa situação aí de crise financeira inclusive, e resolveu aprender Esperanto. Ele é agente de viagens, é professor de idiomas, tem uma escola de idiomas e vai compartilhar essa experiência dele com a gente, vai ser muito bacana. E ele inclusive já teve experiência de conversar, de conversar em Esperanto fora do Brasil, ele morou um tempo em Malta, ele já viajou para a Espanha, ele já foi para outros lugares aí, e a gente vai poder trocar uma ideia com ele, vai valer muito a pena. Vamos chegando, gente. Olá, Flávio, seja bem-vindo. Pode ir entrando, gente. O William já está chegando, ele já está avisado. Ó, já chegou aqui. Vamos entrando, gente. Quem for chegando, ó, clica aqui no aviãozinho de papel para compartilhar com outras pessoas, tá bom? Esse aviãozinho de papel aqui, você clica nele e encaminha para outras pessoas que você acha que podem se interessar aí nesse tema de hoje, Esperanto para ajudar aí na ansiedade. Se você estiver curtindo se você estiver curtindo o assunto, estiver curtindo o tema, clica nesse coraçãozinho aqui para demonstrar que você está curtindo, tá bom? Ó, Gloete Sanoto também está chegando, que é um perfil muito bacana aí do Instagram que surgiu, com mensagens em Esperanto bem interessantes. Wilson Pereira dos Santos chegou. Muito bem, gente, vamos chegando aí. Eu vou chamar aqui para entrar o William e ele vai com a gente. Pronto, o William já chegou, já estou chamando ele aqui. Ó, clica nesse aviãozinho de papel aqui para compartilhar com outras pessoas, tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um eco. Você está com fone de ouvido... Ó, faz o seguinte, tira o fone de ouvido, desencaixa e encaixa de novo. Sai o eco. Vou fazer isso no meu aqui. Melhorou? Som. Alô? Você está me ouvindo bem? Sim. Ótimo, beleza. Estou te ouvindo bem também, não estou mais ouvindo o meu eco. Legal. Acho que foi o meu fone que eu coloquei de novo. Tudo bom, William? Tudo certo, e você? Tudo ótimo. Cara, que ideia bacana da gente conversar esse assunto. Tem Esperanto aí. Porque é isso, né? Esperanto, de alguma forma, ele pode funcionar como um hobby, né? Você vai aprender um negócio muito louco. E, de repente, tem um efeito aí de curar a ansiedade, né? De curar, não sei, tratar, ajudar nesse processo todo, né? Então é um tema bem interessante mesmo. Eu gostei demais dessa possibilidade de poder conversar com alguém sobre isso. Tá? Gente, na verdade, eu sempre vejo as coisas assim. A gente sempre tem várias soluções para o mesmo problema. É a gente que precisa encontrar qual é a solução que nos deixa mais confortáveis, né? Bacana. Vou falar um pouco de você, William, e você complementa para a galera te conhecer, tá bom? Claro. Então, o William, gente, ele é agente de viagens e é professor de idiomas. Ele dá aula de inglês, francês e espanhol e Esperanto. Esperanto não? Espanhol não. Não, na verdade, vamos lá. Eu trabalhei os últimos 7 anos na indústria do turismo. Eu cheguei a gerente de departamento, mas durante a maioria do tempo eu trabalhei como gerente de projetos. E como professor, eu dou aula de português para estrangeiros, inglês, francês e Esperanto. A minha escola também tem aula de espanhol, mas aí eu tenho uma amiga que dá aula de espanhol porque ela é chilena, ela é nativa, então é um pouquinho diferente. Entendi. Tá certo. Então, corrija aí, gente. Ele não dá aula de espanhol, mas ele dá aula de português para estrangeiro. Que bacana. Deve ser bem diferente, né, dar aula de português para estrangeiro, né? Cara, é diferente sim, mas não é tão diferente quanto a gente imagina. Principalmente para quem já trabalhou com ensino de língua estrangeira, como eu trabalhei muitos anos. Então, você só se surpreende com o tipo de coisa que você ensina. Você fala assim, mano, sério, tem que ensinar isso. É mais ou menos assim. E eu imagino que você deve usar muito mais a tua experiência ensinando inglês para brasileiro ou francês para brasileiro, na hora de ensinar português para estrangeiro, do que a tua experiência de quando você era criança estudando língua portuguesa.
Com certeza, com certeza. A gente não pode esquecer o fato de que eu sou brasileiro, nascido aqui, então eu ouvi português a vida inteira. Ir para a escola era ter um letramento e não necessariamente adquirir aquela língua como língua, né? Adquirir fluência naquela língua. Não, eu já era fluente na língua, eu fui para lá para proficiência, né? Cara, você sabe que quando eu penso nisso, eu fico pensando assim, deixa eu contar uma coisa assim não é da minha história, na verdade da minha mãe, que quando eu penso nisso, eu fico pensando, eu sempre me vem assim uma emoção muito forte, sabe? Cara, como que foi pra minha mãe isso? Deve ter sido muito difícil pra ela. Porque a minha mãe, o que acontece? Minha mãe é filha de japoneses, então os pais dela vieram crianças pro Brasil, né? E se encontraram, casaram, nasceu a irmã da minha mãe, nasceu a minha mãe, e ela viveu até os 7 anos de idade numa bolha japonesa no Brasil. Ela só conversava em japonês com os pais, ela conversava em japonês com os primos e conversava em japonês com os vizinhos. E aos 7 anos de idade, ela foi para a escola. E a escola que ela foi era uma escola no Brasil. Então, aos 7 anos de idade, ela foi para a escola e aí todo mundo falava português e ela não falava português. Então, e olha a que professora louco. Pra ela, não... o português era uma língua estrangeira mesmo morando no Brasil. Exatamente, exatamente. E aí a professora estava ali para ensinar a escrever português para quem já sabia falar português. Letramento. Ela não tinha nenhuma capacidade de ensinar português, de ensinar a falar português. Então a minha mãe disse que sofreu muito mesmo, muito mesmo. Até hoje a minha mãe ela tem um pouco de dificuldade para escrever. Né? Ela comete erros assim de ortografia, alguns erros assim de concordância, algumas coisas assim. E mesmo tendo, ela né, já tem mais de 50 anos, então ela já está aprendendo português há muito tempo, mas mesmo assim não conserva isso, conserva um pouco dessa dificuldade, olha só. Que louco, né? Nossa, ela deve ter sofrido demais, deve ter sofrido demais. Sofreu tanto que não quis ensinar japonês para os filhos. Olha só, ela não conversou em japonês comigo, não conversou em japonês com os meus irmãos, e a gente não aprendeu japonês. Né? Como assim? Eu teria obrigado a mãe. Como assim, mãe? Tem que me ensinar assim. Porque é engraçado, minha família, na minha família, sem considerar os meus primos, né? Considerando o meu núcleo familiar, eu sou a única pessoa que fala outros idiomas. A minha mãe, ela é apaixonada, ela acha lindo, ela gosta muito, mas ela não fala, porque ela não teve a oportunidade de aprender. Meu pai não fala, minha irmã não fala. Então, assim, mesmo considerando os meus primos, eu devo ter 3. E olha que a família é mineira, então a família mineira é grande, mas eu devo ter uns 3 primos só que falam língua estrangeira. Então, entendi, olha só. Essa é a realidade que eu queria ter tido quando era criança. Eu adoraria ter nascido numa família que falasse outros idiomas. Imagina, eu fico muito feliz de ter uma mãe que fala japonês e penso em um dia em aprender japonês para poder aproveitar e praticar com ela, né? Eu tentei aprender japonês quando eu era criança, mas eu aprendi numa cidade do interior de Mato Grosso, não tinha professor, não tinha curso, eu tentei aprender sozinho, eu tentei 3 vezes, eu desisti. Naquela época não tinha Kumon, né? Não tinha Kumon, não tinha curso online, não tinha curso lá. Eu tentei aprender com a minha mãe, né, com material muito ruim, da época não era tão bom assim, e não passei do alfabeto. O alfabeto japonês é muito difícil, né? Qual dos 3? Então, tentei o primeiro só, do primeiro eu já desisti. Nossa, então foi bem difícil mesmo. Mas é isso, né? É diferente ensinar letramento, que é, né, letramento, né, escrever, e ensinar a língua de fato, ensinar a falar, né? Aquisição de língua estrangeira, exatamente, são coisas distintas. E o legal é que, assim, quando a gente está falando disso, a gente pode, né, trabalhar isso em vários outros temas, porque, por exemplo, eu sou poliglota, eu falo vários idiomas, né? E, para mim, alguns desses idiomas eu já não trato mais como língua estrangeira. Eles, para mim, já são como língua segunda. Entende? O que significa? Eu me expresso tão bem nessas línguas quanto eu me expressaria em língua portuguesa. Entendi. Percebe? Entendi. Então, essas línguas, por exemplo, o inglês para mim é uma língua que está presente na minha vida desde os meus 11 anos. Eu tenho 32. Legal. Tenho 32. Eu comecei a trabalhar como professor aos 18. Então, aos 18, legal, eu já dava aula de inglês, exatamente. E o inglês se tornou uma língua de trabalho, porque eu trabalhei dos 18 aos 22 como professor, dava aula de inglês e de francês, e com 22 foi quando eu comecei a trabalhar no turismo. E aí a língua já não era mais... Eu me lembro que naquela época eu até dizia,
Quando eu era professor, eu ensinava cultura. E depois, trabalhando com turismo, eu vendia cultura, eu proporcionava cultura para as pessoas. Então, Legal, os meus dias eram, na agência, os meus dias eram loucos, porque eu estava falando agora no telefone em inglês, aí chegava uma visita da França, eu começava a falar em francês, e logo depois vinha um e-mail em espanhol, que eu tinha que responder em espanhol, por exemplo. Então, isso era uma coisa muito comum. Então, por exemplo, o inglês, para mim, eu considero como uma língua segunda, porque eu trabalho nessa língua de maneira muito tranquila. Bom, fui trabalhar em Malta, inclusive, por conta dos conhecimentos que eu tinha em idiomas e da experiência que eu tinha no turismo. Foi por Desculpa isso a ignorância, em Malta se fala inglês? Então, Malta é uma ilha pequenininha, menor que São José dos Campos, que é onde eu moro. Menor do que São José dos Campos? São José dos Campos, se eu não me engano, tem mais de 700 mil habitantes. Malta tem 500 mil. Meu Deus do céu. E a extensão territorial também é muito pequena, então, né? É uma ilha minúscula. Nossa, que fica se no derrotar a calota polar, vai ser um dos lugares que vai desaparecer. Se derrotar, né? É uma ilha pequenininha do lado da Itália. E eles foram colonizados pelos ingleses. Eles foram dominados pelos ingleses durante muitos anos. Pelos ingleses, pelos franceses, pelos italianos, na verdade, pelos fenícios. Muita gente dominou aquela ilha. Então, foi trocando de mão. Língua... Exatamente. Então, a ilha oficialmente tem 2 idiomas, o maltês e o inglês. E uma curiosidade interessante sobre Malta é que a língua maltesa é a única língua europeia que é de família árabe, é de família fenícia. Então, é mesmo? Olha, que interessante. Que interessante. Então, o maltês é uma língua muito árabe. É um negócio louco. Então, é uma mistura. O povo então é de origem árabe, né? Mas de uma origem muito antiga, árabe, que desenvolveu uma língua própria de tanto tempo que viveu isolado e esteve sob domínio de diferentes países. Nossa, deve ser bem interessante. Uma cultura muito. Não, é uma coisa louca. Cultura muito rica e muito miscigenada, né? Sabe como eles falam bom dia? Eles falam bonjour. Bonjour. Eles falam tchau do italiano. Parece francês com sotaque italiano. Olha, é um negócio louco. Eu até tentei me aventurar a aprender maltês, mas o pouco tempo que eu fiquei lá não foi o bastante para que eu aprendesse muito. Legal. Ô, William, mas sim, a gente acabou entrando já nos assuntos, né? Conta pra gente como que você entrou no Esperanto, né? Entrou na Esperantolândia, a primeira vez que você ouviu falar a palavra Esperanto, como é que foi essa experiência, como é que foi esse caminho aí? Tá, é muito difícil dizer pra você quando foi a primeira vez que eu ouvi falar do Esperanto, porque eu realmente não me lembro. Mas eu consigo te dar detalhes de quando o Esperanto, de fato, se fez presente na minha vida. Eu trabalhei no turismo de 2012 a 2019. E em 2015, nós estávamos num ano que vinha de anos muito bons que eu digo em faturamento, dinheiro mesmo. A gente vendeu muito. Sim, então na agência de viagens, muita gente viajando para fora do Brasil. 2012 foi excelente, 2013 foi excelente. Então, eu não trabalhava com viagens individuais, eu trabalhava com viagens corporativas. Eu era especialista sou especialista em viagens de incentivo, que são viagens, vou te explicar. O ramo de viagens de incentivo é um nicho muito específico do turismo. São viagens corporativas que, na grande maioria das vezes, as empresas pagam como prêmio para os seus funcionários. Então imagine, por exemplo, uma empresa grande, eu não vou falar nenhum nome aqui, nenhuma marca, para não fazer merchandise, porque ninguém está pagando a gente para isso, né? Mas assim, imagina uma multinacional no Brasil que quer alavancar as vendas. Ela lança uma campanha dizendo que os 30 vendedores que mais venderem o produto dela no Brasil vão ganhar uma viagem com acompanhante e tudo pago, uma viagem 5 estrelas, por exemplo, para Paris. Legal, tá? Entendi. E era isso, e o que eu fazia? Eu era contratado por essa multinacional para desenvolver o roteiro, para escolher os passeios, para escolher os restaurantes, para fazer as reservas. E vai todo mundo junto, né? Viaja junto, fica junto, passeia junto, volta junto, legal.
Exatamente. Legal. Então, o meu trabalho, eu digo que trabalhando com turismo, eu desenvolvi várias profissões. Porque o meu trabalho era de gerente de projetos, porque eu tinha que liderar um projeto e ser responsável por todas as coisas que aconteciam nele. Sim. Eu tinha que vender para o cliente, porque era eu que fazia planilha, apresentação, ia até o cliente para defender a proposta. E aí, quando o cliente confirmava, era eu que fazia todos os contratos, assinaturas, com o fornecedor, com o cliente. Quando a viagem acontecia, eu acompanhava a viagem como guia do grupo. Eu era, na verdade, a gente não chamava de guia, o nome correto é Tour Conductor. Eu era o condutor dos tours. Era eu a pessoa responsável por cuidar do grupo. Por que que eu não era guia? Porque em cada cidade para onde eu ia, eu tinha um guia local que era responsável por apresentar a cidade. Então eu não era guia Entendi. turístico, entendeu? Você Eu acompanhava era as viagens, toda, mas, sim. mas quando chegava na cidade, tinha o guia turístico que você contratava. Entendi Perceba que certo. são profissões diferentes. O Sim, guia turístico, ele é responsável por saber informações sobre o local. E eu, sim. como tour conductor, eu era responsável por garantir que todos os serviços que eu contratei eram entregues de uma maneira satisfatória. Beleza, entendi. Entendeu? Você resolveu os problemas. Se surgisse algum problema com restaurante, com hotel, com transporte, você que E resolveu já isso. aconteceram Entendi. problemas loucos, loucos. Você não faz ideia. Mas eles são temas para uma Teve, nova live. teve que usar bem todas as suas línguas, né? Nossa senhora, você não faz ideia do quanto. Mas assim, então o turismo vinha numa crescente. Então a gente vendia pra cacete, a gente estava vendendo muito bem. E Sim. quando chegou 2015, segundo semestre, eu percebi que nós estávamos vendendo muito pouco. E qual é o ponto? Quem trabalha com turismo, trabalha com futuro. Porque você está sempre trabalhando com algo que vai acontecer dali a 6 meses, um ano e meio. E aí Sim. eu percebi que como que é? Que a gente brinca hoje em dia? Algo de errado não estava certo. E foi aí que, o que aconteceu em 2016 no nosso país? Pera aí, Nós antes de você tivemos. dizer, eu vou pedir, gente, ó, clica aqui no aviãozinho de papel, tá bom? Para você compartilhar com outras pessoas, para todo mundo poder conhecer melhor essa história que ele tá contando. Clica aqui no coraçãozinho também, para você demonstrar pro Instagram que tá legal, que tá curtindo mesmo, que tá bacana, pro Instagram distribuir isso aqui para as pessoas que seguem aqui o Esperando Zero. Esperando Zero tem umas 2.500 pessoas que seguem a gente lá, mas o Instagram não mostra isso aqui para todo mundo. Então se você clica em curtir aqui, o Instagram mostra para mais pessoas. E se você estiver pensando em alguém aí que se interessa por Esperanto, que se interessa por viagens, que passou por crise de ansiedade, que gosta de viagens, que tem questões aí para resolver, que de repente está precisando de um hobby, aí você clica nesse aviãozinho de papel e encaminha para essa pessoa. Beleza? Desculpa cortar a conversa bem Imagina! no momento. Imagina! Mas continue Eu aí. falo mais que a caipora, então você tem que me cortar mesmo, senão eu não paro de falar. Mas é assim, então eu estava dizendo que quando chegou 2016, o que aconteceu com o nosso país? A gente teve noção da realidade financeira em que nós vivíamos. Foi quando a crise que nos países do norte, né, do hemisfério norte, chegou em 2008, 2009, chegou aqui pra gente com os 2 pés no peito em 2016. Entendi. E olha essa coisa louca, 2016 foi um ano péssimo, péssimo para as agências no turismo. Péssimo, foi muito ruim, porque viajar é algo supérfluo, né? As pessoas não necessariamente viajam quando elas não têm dinheiro. É tipo assim, eu sempre digo, o que você corta num momento de crise? Você corta viagem, você corta aula de inglês, mas a academia você continua porque você quer ficar com um corpinho bonitinho, entendeu? Mas a aula de inglês, a viagem, você acaba cortando. Entendi. E o que aconteceu? Nós ficamos muito... Ai, que legal, tem gente que trabalhava comigo, o Daniel, um abraço, Daniel. Ai, os meus Legal. amigos, o Pierre, o Sidney. Ah, que bonitinho que eles estão aqui. Então, o que aconteceu em 2016? 2016 foi um ano muito ruim. E você sabe que uma agência não está trabalhando bem, a coisa não está bem, quando o telefone não toca. O telefone não tocava. Nossa. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos muito tempo ocioso. Mas quando eu digo muito, é muito. Eu passei semanas sem ter um mísero projeto para trabalhar. Então, assim, imagine, foi muito complicado. E é claro que a crise financeira, que primeiro chegou nas empresas, depois chegou no bolso dos funcionários também, porque eu já não recebia comissão, bônus, a gente não recebia
merda nenhuma que a gente estava acostumado a receber. Uhum, uhum. E isso me pegou muito de cheio, porque eu era o provedor da minha casa naquela época. Então, eu comecei a ficar muito preocupado. Enfim, a situação se tornou uma bola de neve tão grande na minha vida que eu desenvolvi uma crise de ansiedade aguda. É Mas mesmo, que cara. foi seríssima. Para você ter Caramba. noção do drama, eu cheguei a desmaiar na minha casa por conta de uma crise de ansiedade. E este desmaio acabou Caramba. virando uma pequena parada respiratória. Só pra você sentir noção do drama. Nossa senhora. Foi um episódio Isso com menos de 30 anos de idade. Nossa menos de 30. senhora. Eu tinha menos de 30 na época. Como Então, assim, como que... Descreve um pouco pra gente, assim, porque eu mesmo nunca tive uma crise de ansiedade, né? Não Claro. assim que a gente pudesse dar o nome de crise, né? Sim. Como é que é essa sensação? Como Vou você reconhece isso? Eu vou te explicar. O que aconteceu comigo? Depois de muito tempo que eu já tinha sarado, eu fui procurar entender melhor sobre a doença, e aí eu percebi que, nossa, cara, é uma coisa louca. Assim, o resumo é assim, uma pessoa que tem depressão é uma pessoa que vive de passado. Ela não consegue viver o momento presente, ela não consegue fazer planos para o futuro. Ela vive presa naquele momento do passado que foi traumático, que foi ruim. Ela fica a todo momento pensando naquilo, né? Pensando, sentindo aquela tristeza, aquela remoendo aquilo de ruim que aconteceu na vida dela. Essa é a palavra, remoer, sim. Reviver. Ela vive de passado. E uma pessoa que tem ansiedade é o contrário, é a pessoa que vive de futuro. Ela não consegue viver o momento presente, ela só vive o momento futuro. E foi o que aconteceu, literalmente o que aconteceu comigo. Você estava sempre pensando, cara, se eu tô sem dinheiro agora, mês que vem provavelmente eu vou estar com menos, e preciso pagar as contas de casa, preciso comprar comida, preciso arrumar tais coisas. E esses pensamentos acabaram desencadeando problemas físicos na minha vida. A ponto de eu sentir assim, tô aqui conversando com você de boa. Você vira pra mim e fala assim, vou no banheiro. 2 minutos depois você voltou, eu tô aos prantos, torrente de lágrimas, como se alguém tivesse me batido. Nossa. Acontecia muito de eu estar no trabalho, uma coisa que era muito louca, eu não conseguia responder o WhatsApp. Porque eu ficava maluco, era como se eu não desse conta de responder todo mundo que me mandava mensagem. Eu sentia que eu nunca ia dar conta das coisas. Era tanta mensagem que você pensava, não vou dar conta, e aí nem começava. Nem era tanta mensagem assim, mensagens normais que a gente recebe todo dia. E eu não dava conta de responder. Eu achava que tudo que eu fazia era ruim. Eu não achava que as coisas que eu fazia eram boas. As pessoas adoravam o que eu fazia, mas para mim nunca estava bom o bastante. Então, assim, as sensações eram muito ruins. Até o dia em que o pico para mim da minha crise de ansiedade foi esse dia. Eu estava na minha casa, era um sábado. Eu sim, de fato, tinha um trabalho que era muito estressante. Eu tinha hora para entrar, mas não tinha horário para sair. Mas naquele dia específico eu não tinha tido nada. Imagina, semana que não teve nada no trabalho. E aí era um sábado, eu estava na minha casa, 11 e pouco da noite. Naquela época eu era casado. E o meu ex, ele levantou e falou assim, vou fazer algo pra gente comer. Falei, beleza, faz lá. Ele foi fazer, eu estava deitado no sofá. Quando ele voltou com o sanduíche pronto, eu levantei para comer o sanduíche. E comecei a comer. Quarta mordida, eu de repente, a minha vista vê tudo preto. Nossa. Eu só tive o tempo de colocar o copo do lado e falar assim, me ajuda que eu tô passando mal. Quando eu coloquei o copo do lado, eu já desmaiei. Nossa. Pro meu ex, foram 5 segundos mais terríveis da vida dele, porque ele me viu começar a ficar roxo, não respirar, e aí ele começou a fazer massagem cardíaca, e eu de repente voltei. E eu voltei com tanto calor que eu tirei a roupa inteirinha. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só conseguia pedir pra ele, vamos deitar aqui um pouquinho que eu preciso me acalmar, eu tô muito nervoso. Mas você tá nervoso por quê? Não sei, eu só estou nervoso. Tentei me acalmar, consegui me acalmar um pouquinho, e aí falei pra ele, tô com muito calor, vou tomar um banho. Levantei pra tomar banho, eu liguei o chuveiro, a perna começou a falhar, a vista começou a ficar preta de novo. Falei, meu Deus, eu tô passando mal de novo. Voltei pro quarto, quando eu voltei pro quarto, foi uma cena horrível.
ele tava de cócoras no canto do quarto, porque para ele aquilo tinha sido muito chocante. E eu só lembro de falar para ele assim: ei, você não pode passar mal agora, porque quem está passando mal sou eu. Você tem que ficar bem. E já caí na cama de novo, desmaiado. Nossa. Voltei depois de uns 5 segundos de novo, e aí a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, oi, Rafael. Aí a gente chegou no hospital, o médico fez tudo quanto é exame. Eu tinha convênio na época, o médico fez tudo quanto é exame que ele podia fazer na clínica. Nada, não tinha nada. E aí ele veio conversar comigo para entender o que estava acontecendo. Eu expliquei do meu trabalho, eu expliquei que eu estava vivendo algumas questões emocionais que eu não conseguia explicar. E aí ele me falou: olha, eu imagino que o que você tem é um problema de ansiedade e eu te recomendo fazer meditação e encontrar alguma coisa para ocupar a sua cabeça. Olha só. Pois é. Quando ele me deu essa dica, eu falei: mano, o cara é bom, gostei disso. Vou procurar alguma coisa para ocupar minha cabeça, porque hoje a minha cabeça não tem com o que se ocupar. Porque eu não tinha nada para fazer no trabalho. A Sheila! Sim. Foi Sheila. Não tinha nada para me ocupar. Então, o que eu fiz? Eu quis fazer algo que eu gostasse muito, mas que fosse desafiador. Porque eu sabia que se não fosse desafiador, eu sou um cara movido a desafio. Movido a desafio. E aí eu pensei, tem que ser desafiador. Então eu pensei, vou estudar um idioma que seja desafiador, porque eu gosto de idiomas e eu posso encontrar algum idioma que seja complexo, né? E aí eu pensei, eu vou estudar russo. Não, eu já estudei russo, não é tão difícil. Tá, nisso 2016 você já falava inglês e francês. Espanhol também não? Inglês, francês, espanhol e português. Já falava 4. Português. Sim, né? sim. Já falava 4. Sim. E aí você pensou em russo? Pensei, vou falar russo. Não, já estudei russo. Russo nem é tão difícil assim. Vou Nossa estudar alemão. Senhora, não, alemão não tenho... Não vejo sentido de estudar alemão. Para falar com gente da Áustria, da Alemanha e da Suíça? Não, quero alguma coisa mais abrangente. E eu não sei como o Esperanto apareceu nesse momento. Eu acho que eu estava pesquisando assim, idiomas. É porque eu não tenho como dizer assim, eu vi no site tal. Não, você estava pesquisando idiomas, isso você se lembra. E aí alguma forma isso apareceu. Apareceu o Esperanto, eu falei, opa, vou começar a estudar Esperanto. E comecei a pesquisar. Cara, mas que louco. Quando você viu, você não tem muita clareza de como é que foi isso, né? Mas quando você viu, você acha que você já tinha ouvido falar de Esperanto antes? Ou foi aquele momento, já tinha ouvido falar antes de Esperanto? Certamente. Entendi. Certamente, até porque... Você já tinha uma ideia geral do que era. Na verdade, eu já era linguista naquela época. Eu já era formado em letras. Porque eu sou formado... Você é formado em letras? Letras português? Vou te explicar. Eu sou formado em 2 faculdades. Eu sou formado em letras português e francês pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mackenzista de coração. E eu sou bacharel em tradução e interpretação em inglês, francês e português. Nossa, então eu já era linguista. Tá. Imagina, na faculdade a gente estudou, além de português, inglês, francês, a gente estudou latim também. Então, eu já tinha conhecimento do Esperanto, por isso que eu estou dizendo. Eu não tenho como dizer por que o Esperanto chegou, mas na minha pesquisa, de repente, apareceu lá, Esperanto. E eu comecei a estudar Esperanto. Você já sabia que o Esperanto era uma língua que tinha sido criada para ser internacional, mas uma ideia geral você já tinha visto na graduação, né? Na verdade, qual que era a minha ideia de Esperanto até então? O Esperanto é o idioma que foi criado para ser o idioma internacional, mas que não deu certo. Era essa visão. Foi isso? Era essa visão que eu tinha. O que eu pensei? Sim. O Esperanto vai ser um desafio, porque não tem gente que fala Esperanto. Então eu vou ter que me virar para aprender. Foi o que eu pensei, né? E foi aí, eu me lembro, nunca vou esquecer. Fevereiro de 2016, foi quando eu comecei a estudar Esperanto, foi quando eu baixei o CAP, o curso de Esperanto do Carlos Pereira. Sim, legal, e foi através dele que eu comecei a estudar. Comecei a estudar o CAP, e lá na página do CAP tem a informação sobre o programa Minha Amico, que é aquele programa de monitores que dão monitoria gratuita para se aprender o Esperanto. Legal. Gente, só para fazer umas recomendações aqui, para quem quer saber o que é o curso CAP, tem um vídeo lá no canal do Esperanto do Zero sobre o curso do Carlos Pereira, e o programa Minha Amico tem uma conversa com a Dona Saliba, uma entrevista com a Dona Saliba,
que também tá lá também tá lá. Ou você pode pesquisar também, em vez de ver os vídeos, vai lá, Programa Minha Mico no Google, você vai encontrar lá, ou Curso com K, né? E aí você chega no curso de Esperanto lá do Carlos Pereira também. Beleza? Exatamente. Que eu não sei se você já contou no seu canal, mas você gravou quando era criança, Foi o curso do Carlos Pereira. É sempre bom lembrar. Eu gosto muito de ver o curso, né? Porque é engraçado ouvir a minha voz de quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade. Quando eu gravei as minhas vozes. Foi muito legal participar da produção daquele curso, né? Ajudar o Carlos. Até hoje eu não sei qual é a sua voz lá. É muito legal. Eu reconheço porque é a minha voz, né? Então, mas é difícil para outra pessoa reconhecer, porque é a minha voz de quando eu tinha 14 anos, né? Então. Pois é. Eu te conheci e você já era mais velho, então eu não sei como saber. Mas então, assim, eu comecei a estudar Esperanto por ali. Então, eu tive uma monitora, a Kelly, que certamente é a monitora até hoje no programa do Adonis, que é outro querido. São pessoas queridíssimas. Assim, pessoal, quem quer aprender Esperanto, estuda por ali, porque é uma maneira excelente, são pessoas excelentes. É gente que está ali para ajudar. Ninguém está ali para cobrar nada, é para ajudar. Então, para mim foi um programa excelente. E eu me lembro que assim que eu comecei, né, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, tudo que eu começo, eu entro de cabeça. Eu comecei o CAP e descobri que a Associação Paulista de Esperanto, a EASP, eu morava em São Paulo na época, eles iam começar um curso de Esperanto naquele mês. Eu falei, opa, vou agora para aquele curso, né? E eu fui para lá e assim, eu não curti o curso. Eu fui 2 vezes. Isso você já estava fazendo o curso de Esperanto do Carlos, né? Eu estava fazendo o CAP, já estava fazendo. Exatamente. Uhum. Junto com a monitoria do programa Minha Mico, do Adonis Saliba. E aí resolvi ir para lá, porque, gente, eu já falava outros idiomas, então eu já manjava dos paranoeses. Assim, você tem que ter constância, frequência. Se você não tem frequência, você não vai aprender. Eu sempre comparo. Idioma é musculação pro cérebro. Por quê? Se você for na academia... Idioma, cara, isso dá é uma frase assim de outdoor, né? Idioma é musculação pro cérebro. Você sente que você fica mais inteligente quando você pratica o outro idioma, é isso? Não, vou te explicar. Seu cérebro fica mais forte? Se você for pra academia 1 vez por semana, 1 hora, você vai ficar com corpão? Ah, não vai. 1 hora por semana não dá tempo. Se você for 2 horas por semana, você vai ficar com corpão? Não vai. Se você começar a ir 3, 4 vezes por semana, aí você vai ver resultado, não vai? É isso. Por quê? Musculação é constância, frequência. É a mesma coisa com o idioma. Se você estudar 1 hora por semana, talvez você aprenda. Mas quanto tempo você vai demorar para aprender? Então, como eu já manjava disso, eu falei, vou chuva de Esperanto na minha vida, né? Entendi. Vou cair de cabeça, vou fazer uma imersão durante um tempo que for necessário e depois que eu aprendi. Pronto. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu fui pro curso da EASP, mas eu achei o curso, eu não gostei do curso. Por quê? Eu achei o curso muito básico. E eu não me via mais naquele nível. Você já chegou com uma bagagem básico. Também, né? Exato. É assim, aquela coisa, eu não cheguei lá, tipo, Esperanto a primeira língua estrangeira que eu tô estudando. Não, eu já falava outras 3. E eu já e porque eu já estudava sozinho, eu já tinha uma boa base. Então, o que eu fiz? Eu continuei estudando com o CAP, com o programa Minha Mico, e depois de uns meses eu fui para a EASP, porque eu descobri que lá na Associação Paulista, eles tinham um grupo de pessoas que eram um pouquinho mais avançadas no idioma. Era as chamadas Paroligairondoi. São as trilhas de comunicação que existiam lá na EASP naquela época. Legal. E que eram ótimas. Nossa, o Tenório era excelente. Legal. Uma coisa que eu acho fenomenal no Esperanto é que às vezes é tão difícil traduzir para o português, né? Você falou em Paroligairondoi, né? Tô aqui na minha cabeça tentando traduzir para o português. Cara, eu traduziria rodas de conversa, mas não é rodas de conversa, né? É rodas para te fazer conversar, né? Exatamente. Eu me lembro que o Tenório chamava de trilhas de comunicação, uma coisa assim. Mas enfim, e esses momentos eram ótimos, porque havia pessoas de vários níveis distintos, de várias idades distintas, e isso eu achava excelente. Assim, imagina,
Chegar Legal. na EASP e ver várias pessoas da terceira idade lá, para mim foi ótimo, porque para uma pessoa que estava sofrendo de ansiedade, para mim tudo que eu fazia era ruim, não era bom. E aí eu cheguei num lugar onde as pessoas me pediam ajuda para usar o WhatsApp, para usar o celular. Então aquilo me enchia Legal. de felicidade. Por isso Legal, legal, que legal. assim, não é necessariamente o Esperanto que me fez sarar da minha ansiedade, mas era tudo aquilo que fazia parte do universo esperantista que me ajudava Sim. muito. É o que eu tô te falando. Pequenas coisas como ajudar alguém a como mandar uma mensagem, compartilhar uma foto no WhatsApp. E essas pessoas ficavam tão felizes, me agradeciam com um sorriso tão grande no rosto, os Que abraços, legal. os beijos, as conversas, tudo Que ajudou legal. muito, muito. Então, foram coisas que me ajudaram a vencer a minha ansiedade. E aí eu continuei participando dessas Paroliga Irondoi, até quando o Tenório, que hoje eu não me lembro qual é a função dele lá na EASP, mas ele tem várias funções já há muitos anos nas diretorias da Associação Paulista de Certo. Esperanto. E aí ele me convidou para poder ser professor dos cursos de lá. E foi aí, se eu não me engano, ó, eu comecei... Não, cara, peraí. Você tinha. Fazia pouco tempo que você estava estudando Esperanto. Fazia, Né? E aí você já fazia. foi chamado para ser professor. Quanto tempo mais ou menos? Você acha que foi. Quantos meses você acha que foi isso? 6 meses. Em 6 6 meses estudando Esperanto, eu fui convidado para ser professor na EASP. Cara, e você sente que com 6 meses você estava preparado para dar aula de Esperanto? Tava. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você Sim. estudava inglês, com 6 meses de inglês, você sente que estava preparado para dar aula de inglês? Jamais, jamais. Mas assim, E eu vou francês, explicar. e espanhol? Ah. Também não. Espanhol, Também não. tanto que eu nem dou aula de espanhol. Eu falo sim, espanhol, sim, eu curto espanhol, mas eu não gostaria de ser professor de espanhol. Uhum. Não curtiria. Não sei porquê, não me pergunte. Existe falar um uma bloqueio língua aqui. é diferente de ensinar uma língua, né? É diferente. Eu sempre falo isso para os meus alunos. É assim, muita gente prefere ter aula de língua estrangeira, qualquer que seja a língua, com um professor nativo. E aí eu viro para essas pessoas e eu falo assim, não estou diminuindo a profissão de ninguém, tá? Mas o seu Zé, que trabalha como pedreiro, ele nasceu no Brasil e ele fala português desde que ele nasceu. Isso faz dele preparado para ser professor de português? Pois é. Não. Assim Pois como eu, por ter feito uma obra na minha casa, não estou preparado para ser pedreiro. Percebe? Então, eu sempre digo isso para os meus alunos, porque você ter um professor nativo não necessariamente vai fazer a língua estrangeira que você estuda. Ser nativo por si só não. Quer dizer, ser nativo significa falar inglês, significa falar a língua. Não significa ensinar a língua, né? Mais uma que eu falo para todo mundo. Você nasceu falando português, mora aqui no Brasil. Quantos você tem, André? Eu tenho 36. 36, então. Olha, eu ia dizer que você tinha 33, olha só. Você está há 36 anos no Brasil, mas eu quero que você me dê um exemplo de uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Nossa Senhora! Se você me der 1 hora, eu pesquiso no Google. Tá vendo? Tá vendo? Então, perceba, a gente que estuda a profissão aprende coisas que são específicas para a profissão, né? Então, não é porque a pessoa é nativa, aquela, nossa, nativa, fala super bem. Imagina se nós dependêssemos de nativos do Esperanto para aprender o Esperanto. A gente nunca aprenderia. Nossa, pois é. Não é verdade? É que a gente não faz essas relações, né? Mas assim, e aí o que aconteceu então? Quando eu digo que eu estava preparado para dar aula de Esperanto, é porque eu, que já manjava dos Paranauês, já sabia que você aprende muito mais quando você ensina. Então, para mim, poder ser o professor daquelas turmas era, na verdade, eu fiz isso por interesse próprio, eu não fiz isso para ajudar ninguém. Que interesseiro você. Pois é, eu fiz isso porque eu sabia que se eu desse aulas, eu aprenderia muito. E foi exatamente o que aconteceu. Eu vi a minha fluência em Esperanto deslanchar quando eu dei aula. Tanto que o professor que eu comecei em Esperanto e o professor que eu saí de lá 1 ano e poucos meses depois, são falantes de Esperanto completamente diferentes. Bacana. Eu aceitei o desafio porque eu sabia que eu ia precisar me preparar muito para ele e que essa preparação me faria deslanchar no Esperanto.
Entendeu? E manteria o desafio, né? Porque para você era um desafio aprender Esperanto. E de alguma forma você já tinha aprendido. Para aquilo continuar sendo um desafio, você precisava de mais um degrau para subir, né? E aí Exatamente. é isso. Aumentou o desafio para você. Exato. E o que eu sempre digo é assim: língua estrangeira, principalmente para quem quer se tornar um poliglota, você precisa ter conexões emotivas, precisa ter uma relação emocional com a língua. E isso acaba acontecendo de uma maneira natural, para quem fala vários idiomas. É o que eu falei lá no começo da conversa. Para mim, o inglês é uma língua de trabalho. E eu vejo o inglês não como uma língua estrangeira, ele é uma língua segunda. Porque da mesma forma que a gente está falando aqui em português, se você falar, vamos começar a falar inglês, eu começo a falar com você em inglês sem nenhuma dificuldade. Praticou muito, né, cara? Praticou muito em contexto de trabalho, né? Exato. Eu tô falando aqui com você em português. Se começar a passar um vídeo aqui em inglês no fundo, eu consigo distinguir o que está acontecendo lá, mesmo sendo numa língua estrangeira. Então, para mim, o inglês é uma língua segunda e eu tenho na minha mente que é uma língua de trabalho. Então, eu trabalho muito bem. Eu me sinto muito objetivo quando eu tô falando inglês. O francês, para mim, é a língua do amor e da briga. Por quê? Por quê? Porque o meu ex também falava francês. E a gente nunca conseguia começar a falar francês sem brigar. A gente sempre brigava. É mesmo, então, gente. Pois é. Então, para mim, o francês é a língua do amor, é a língua do sentimento, é a língua da briga. O Esperanto, para mim, é a língua... Olha que legal. É a língua da inteligência, a língua do saber. Por quê? Eu li muito. Que interessante. Eu li muito em Esperanto para poder aprender a língua. Então, assim, depois, se você quiser, eu posso inclusive subir aqui e mostrar a minha livraria, ó, imagina, a minha biblioteca em Esperanto. Porque eu tenho cada coisa. Eu tenho Lusíadas em Esperanto. Eu tenho a Origem das Espécies de Charles Darwin, eu tenho em Esperanto. Eu tenho livro sobre ateísmo em Esperanto. Eu li, assim, coisas muito variadas, muito diversas. Que legal. Mostra pra gente agora, não sei se você consegue. Agora, consigo sim. Vai ficar um pouquinho escuro, mas eu consigo mostrar pra vocês. Espera aí. Mostra, a galera vai gostar. Os Lusíadas, por exemplo, eu sempre soube que existia em Esperanto, mas eu nunca vi. Nunca vi. Te tenho vontade de conhecer. Te mostro agora, peraí. A origem da evolução, é isso? Do Charles Darwin. Das espécies. Não sabia que tinha em Esperanto. O livro que fez assim, ó. Ei, Igreja Católica, criacionismo não existe. Quer ver, ó? Eu não sei, dá pra virar a câmera aqui? Acho que não dá, dá. Dá, você clica nas setinhas que fica bem aqui, ó. Aparece pra você? Aí, ó, apareceu. Ó, essa aqui é a minha pequena biblioteca. Só que essa aqui é dos livros que eu tenho como livros preferidos. Na verdade, a minha biblioteca é um pouco maior do que isso. Eu devo ter uns 400, 300 livros na minha casa, mais ou menos. Esses aqui são os que ficam em cima da minha cama, que eu não vou mostrar porque tá bagunçada. Mas, assim, a parte de cima é só livros em Esperanto. E a parte de baixo são só livros sobre ocultismo. Tá? Nossa. Então, assim, ó. Assim, eu gosto de uns temas bem loucos. Então, assim, ó, eu tenho aqui a origem das espécies, aqui, ó. A origem das espécies, os Lusíadas, livro espírita, porque tem livro espírita para dar com pau em Esperanto, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, muito livro espírita. Tenho livros, olha que legal esse aqui, ó. Esse aqui é a gramática completa da língua tupi em Esperanto. A gramática completa da língua tupi em Esperanto. Cara, louco, que legal. Né? Não é louco? Que legal. Mais que eu tenho aqui? Eu tenho livro de teosofia em Esperanto. Legal. Tem livros aqui também de literatura em Esperanto, que não é literatura traduzida. Enfim, assim... Entendi, literatura escrita originalmente em Esperanto. Originalmente em Esperanto, exatamente. Que legal. Tem livro de ateologia, né, o estudo do ateísmo em Esperanto. Legal. Que mais? Tem bastante livro, né? Como eu sou professor, eu tenho livros também de cursos em Esperanto, cursos comunicativos em Esperanto. Assim, tem bastante coisa. Mas o meu livro preferido mesmo não está aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ele está lá embaixo. É um livro que eu recomendo para todo mundo que gosta de ler, que gosta de idiomas. Qual o autor do livro Tupi em Esperanto? Espera aí que eu já te falo, amiga. Perguntaram aqui o autor?
Perguntaram. Eu acho... Deve ser brasileiro, né? Ah, deve Vamos ser, ver. né? Ó, Tupi. a Aproveitar para mandar editora... um abraço aqui para tia Yara. Beijo, tia Yara. Todo mundo, oi aí para quem chegou, José, My Então, na Teacher, Casa e verdade, Persona, Deisa, alguém Pietro. falou Fernando Pita, mas não. Quem organizou este livro foi Fabrício Possebon. Ah, foi ele mesmo, Luiz Fernando Pita. Olha só. Foram os dois que organizaram. E esse livro, pelo que eu estou entendendo, é da editora Lorenz. Tá? Legal, Mas legal. depois eu posso tirar uma foto e você posta lá no Instagram do Esperanto do Zero para poder mostrar para a galera. Mas voltando a falar do livro que eu gosto, né? O livro que eu gosto eu recomendo para todo mundo. Para quem gosta de idiomas, quem gosta de linguística, quem gosta de semiótica. Mano, semiótica é muito louco. Se você ainda não sabe o que é, vai buscar, porque é legal. É um livro do Umberto Eco. Ele só é o maior nome da semiótica no mundo, esse cara. Cadê o livro? E você leu um livro do Umberto Eco sobre semiótica em Esperanto. Então, não é sobre semiótica, é isso que eu quero mostrar para você agora. Ó. O livro é esse aqui, ó. L'Acerciado della Perfecta Lingua en la Europa Comunum. É um livro que fala sobre vários idiomas, porque o que o Umberto Eco tenta fazer aqui é escolher qual seria a língua ideal para a comunidade europeia. Ele, como é linguista, como trabalha com semiótica, ele fez um estudo sobre várias línguas e tem um capítulo dedicado só ao Esperanto. Legal, um puta livro. Assim, quem gosta de ler, perceba, ele não é muito fininho, né? Porque o cara é um acadêmico, mas o livro é delicioso. É muito, muito bom. Recomendo. Que legal, William. Nossa, e se você já leu tantos livros em Esperanto, o seu nível de Esperanto deve ser muito bom, né, cara? Olha, você até postou foto, né? Você, postando aquela foto, você, sem saber, você fez uma coisa muito interessante relacionada a essa live. Por quê? Nós estamos falando de qual um problema foto que você está falando? Que eu fui colocando várias, né? Vou chegar lá. Você... A gente está aqui falando sobre ansiedade, que eu resolvi colocar para mim mesmo um desafio, que foi aí que o Esperanto chegou na minha vida. E quando foi que esse desafio, então, foi vencido? Quando que eu posso dizer, venci a ansiedade? Olha que louco. Em 2018, houve o Congresso Mundial de Esperanto em Lisboa. E eu participei desse congresso porque eu tinha um único objetivo. É claro que eu queria participar do congresso, eu queria ver como que era um congresso mundial, mas o meu objetivo era outro. Era tirar a certificação em nível avançado de Esperanto. Legal. Então, olha que louco. Aquela foto que você postou do meu certificado de Esperanto, é assim, gente. O Esperanto, assim como o inglês, você consegue fazer prova de proficiência. E ele também respeita aquele quadro comum europeu de referência para línguas. Então você tem os mesmos níveis. Quer dizer, não tem todos, mas a gente tem níveis B1, B2 e C1, que são os intermediários e avançado. E eu fui para fazer o nível C1. Você nem tinha feito antes o B2, né? Não tinha feito nada. Não tinha feito nada. E, na verdade, naquele momento... Isso fazia quanto tempo que você estava estudando Esperanto? 1 ano e meio. Cara, quando eu fiz a prova, 1 ano e meio. Isso que é incrível, né? E aí tem gente que não consegue acreditar que Esperanto é fácil de aprender. Como é que você estuda uma língua 1 ano e meio e faz uma prova de nível avançado da língua, cara? Em que língua de proficiência? Não, e assim, cara, precisa ficar claro para todo mundo. Nível de proficiência, qual que é a diferença entre proficiência e fluência? Eu posso ser fluente sem ser proficiente. Porque fluência significa então, que a conversa... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá? A fluência, ela é algo que faz a conversa ficar fluida. Então, eu posso conversar com você de maneira fluida e não necessariamente ser proficiente. Porque proficiente é a pessoa que manja mesmo da língua. Percebe a diferença? Então, eu fui fazer um teste de proficiência em Esperanto. Em nível C1. E aí, olha que louco. Quando é que eu considero que eu sarei, então, da ansiedade? No dia que eu recebi na minha casa o meu diploma que atestava
que eu tinha nível C1 em Esperanto. E aí, que legal! A sensação, você diz, cara, recebi, foi quase a sensação de cura. Foi tipo assim, ó. Eu tenho ansiedade? Não, não tenho mais. A minha ansiedade tá aqui, ó, no nível C1, que tá nesse papelzinho aqui, entendeu? Foi assim, foi legal. assim. E o que é interessante? Proficiência só existe quando você tem isso atestado por alguém com notório saber, alguma instituição com notório saber. E a proficiência do Esperanto, ela é atestada por uma universidade na Hungria. Então eu tenho lá no meu diploma bonitinho que eu sou atestado pelo Instituto Origó, não sei o que, blá, 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 uísque sachê. Então, a Universidade da Hungria promove essas certificações, não só na Hungria, porque você estava em Lisboa e fez lá em Lisboa. Por conta do Congresso Universal. Isso, na verdade, essas sessões elas acontecem no mundo inteiro. Então, por exemplo, no ano passado, o Congresso Brasileiro aconteceu lá em Goiânia, foi quando eu e você nos conhecemos. Sim, sim. E naquele congresso, a Karina foi a pessoa que aplicou a prova lá no congresso. E eu, junto com a Karina, apliquei a prova em São Paulo também. Você aplicou a prova junto com a Karina, é isso? Junto com a Karina. A Karina e eu aplicamos a prova em São Paulo. Então, assim, que legal. Pessoas que já fizeram a prova podem fazer uma preparação para poder aplicar a prova também. Legal, entendeu? legal. E foi o que a gente fez. Bom. Então, assim, para mim, aquele certificado era quase que um laudo médico que atestava que eu tinha curado a minha ansiedade. Por quê? Ora bolas, se o estudo do Esperanto apareceu na minha vida justamente para que eu pudesse me curar, o atestado máximo da língua é o atestado que comprova que eu não estou mais doente. Legal. E você foi estudando Esperanto e você foi sentindo a redução dos níveis de ansiedade que você tinha? Sim, mas é óbvio que não foi um trabalho, não é mérito único exclusivo do Esperanto. Sim. Eu senti que a meditação de fato fez uma diferença absurda na minha vida. Absurda. E assim, gente, meditar é a coisa mais fácil do mundo. Escreve no YouTube, meditação guiada para. Você vai ver 300 mil motivos lá, tem até para potência sexual. Entendeu? Então, assim. Nossa, tem? Existe meditação para tudo. E quando você começa a fazer, o começo é sempre muito difícil. Mas você vai se acostumando e vai se tornando uma coisa tão gostosa de fazer no dia a dia. Legal. Nossa, assim, eu acho que isso, aliado ao estudo do Esperanto e o fato de estar sempre rodeado de pessoas boas, sabe? Não tentar ficar junto de más influências, não estar perto de gente muito down, muito para baixo, ajuda muito. Entendeu? Entendi. Que legal, que legal. Escuta aí, você não conhecia nenhum esperantista, então, quando você aprendeu Esperanto, né? Os esperantistas que você conhece hoje, você conheceu depois. Foi assim. Os primeiros esperantistas que eu conheci de fato foram as pessoas do programa Minha Amico. Eu conheci a Kelly, que era a minha guidanto, como a gente chamava lá. Ela era minha monitora. E depois de algum tempo, eu conheci as pessoas da EASP. Então, foi na EASP que, de fato, eu tive contato com esperantistas e talvez tenha sido o meu primeiro choque com o Esperanto, porque a EASP, assim como a maioria das associações e clubes, ela é majoritariamente composta por pessoas de mais idade. Então, eu imaginava que eu ia chegar lá e ia ver criança falando Esperanto, e não, a maioria das pessoas tinha cabelinho branco. E naquele momento, né? Isso é uma coisa que me intriga também. Naquele momento de vida, para mim, foi delicioso, porque era tudo que eu precisava, era estar rodeado de vozinhos e vozinhas. Entendeu? Legal. Então era muito gostoso, muito gostoso. Eu cheguei a dar aula pra gente que tem 50 anos que fala Esperanto. Só pra você ter ideia. Nossa! E nós adorávamos fazer aula juntos, porque eu adorava dar aula pra ela e ela adorava participar das aulas. Porque eu dava aulas na EASP da mesma forma que eu dava aula de inglês e de francês. Eu usava abordagem comunicativa. Entendeu? Então era assim, eu nem te perguntei isso, né? Porque você criou um método próprio para dar essa aula da EASP, você pegou um livro que já existia, como é que você fez?
Não, eu fiz assim, como eu já tinha conhecimento dos bastidores, Didática, né? né? Exatamente, porque eu já tinha estudado didática, metodologia, já tinha trabalhado em escola de idiomas, o que eu fiz? Eu fui buscar no mercado algum método que já existisse que eu achasse bom. E aí eu encontrei o Esperanto por Lerneaj Klasoj, que é o livro do Josias Barbosa, é um método brasileiro e que é reconhecido mundialmente como um dos melhores métodos para ensinar Esperanto, com esta metodologia comunicativa, né? Então eu escolhi adotá-lo e junto com ele, porque eu gosto muito, né? Eu sou 100% digital, eu não sou nada analógico. Então eu resolvi juntar no curso alguma coisa que fosse digital. Então o que eu fiz? Eu dividi o curso em 4 níveis, porque são 2 livros. Então eu dividi em 4 níveis, cada livro eu usava em 2 semestres, e em cada semestre eu tinha algum material digital de apoio. Então, por exemplo, eu trabalhava no primeiro semestre o CAP, porque eram 12 lições, e eram lições que davam uma visão geral do que é o Esperanto. Aí depois, os outros 2 semestres seguintes, eu usava o La Teoria Nakamura do Lerno. Então, os alunos estudavam comigo com o Esperanto por Lerneaj Klasoj e faziam como tarefa o Lerno. E aí, no último semestre, que infelizmente eu não consegui trabalhar, porque por uma fatalidade eu tive que sair da EASP. Nunca vou perdoar a pessoa que fez o que fez para que eu saísse de lá, mas eu acabei saindo. Tema para uma outra live algum dia também. Mas eu acabei saindo da EASP e não consegui fazer o último semestre. Mas o último semestre, a ideia era fazer assim. Era cadastrar os meus alunos no Ekparolo, que é o programa da Katalin Kovacs. Para quem não conhece, a Katalin Kovacs é talvez o nome mais importante no ensino e aprendizagem de Esperanto no mundo hoje em dia. Ela, por exemplo, é a pessoa responsável pelo KER, que é o teste de proficiência. A ideia era que os meus alunos se matriculassem ali, porque o Ekparolo dá 10 sessões gratuitas para qualquer pessoa que queira aprender Esperanto. Então eles já teriam estudado comigo 1 ano e meio e eles teriam a oportunidade de falar com pessoas de outros países no Ekparolo. Olha só. Entendeu? Que legal. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Bacana. E você hoje você tem a possibilidade... Nossa, o nosso tempo está quase acabando, tá bom? Sim. Vou tentar ser objetivo. Hoje em dia você está dando aula de Esperanto na sua escola de idiomas, né? Online. Tem essa possibilidade. Eu tenho uma escola de idiomas online, onde eu dou aulas de inglês, francês, espanhol e Esperanto. E sim, eu tenho alunos de Esperanto na minha escola. Acredite se quiser, eu não fui atrás, a gente que veio atrás de mim, que pediu a aula, e que usa hoje toda essa estrutura pedagógica que eu montei lá para a EASP. Então, os meus alunos, eles têm justamente essa experiência. A diferença é que hoje eu não tenho turmas. Hoje eu trabalho com pessoas individualmente. Eu dou aulas particulares. Mas é muito gostoso porque vislumbrar o desenvolvimento dos alunos é absurdo, sabe? O aluno chega na aula e tem uma primeira aula inteirinha em Esperanto e a pessoa sai assim, nossa, eu entendi pra caramba! Então, desde a primeira aula, as aulas já acontecem em Esperanto porque são aulas comunicativas. Enfim, é muito gostoso. Eu gosto muito. Que legal, boto fé, William. Cara, boto fé mesmo, gostei muito. Ó, gente, vamos encerrar, porque senão vai acabar aqui o nosso tempo do Instagram. William, agradeço muito a sua participação. Tenho certeza de que a galera gostou demais da sua história, de tudo, da sua história, de tudo, de Malta lá, do seu certificado de proficiência, da questão da crise de ansiedade, como você conseguiu usar o Esperanto para ajudar nesse retorno à normalidade, à sanidade, né? O que você tem a dizer assim para quem está pensando em aprender Esperanto, ou para quem de repente está passando aí por um pouco ansioso? Inclusive esse momento é um momento que tem muita gente com ansiedade, né? Esse momento de você ficar em quarentena, a gente está agora, nesse momento que a gente está gravando agora o vídeo, nós estamos em outubro de 2020, tem muita gente, a gente está em quarentena, o Brasil está em quarentena, vários países estão em quarentena, então você fica em casa, em home office, você fica mais ansioso, você fica mais preocupado com amanhã e tudo mais. O que você recomendaria para essas pessoas? Então, eu repito o que eu falei lá bem no comecinho da nossa entrevista, que é assim, um problema não tem necessariamente uma única solução. Um problema tem várias soluções distintas. Você só precisa encontrar
aquela que faz mais sentido para você, aquela que te deixa mais confortável. Eu, quando tive o meu problema, precisa acabar? Tá acabando. 5 Não, segundos. é só assim. Então, eu quando tive meu problema, encontrei a solução que era mais confortável para mim, que era ocupar minha cabeça do que eu gostava. E foi assim. Legal. Legal. Muito